Pronto, estamos gravando. Então, gente, eu vou repetir rapidamente o que eu estava falando, porque eu ainda não estava gravando, né? Porque quem não está aqui vai poder, se for assistir a gravação, vai ter esse entendimento. A gente vai ter mais essa aula hoje sobre behaviorismo, sobre análise do comportamento. E aí a minha proposta para vocês, já que a próxima aula é a última, é justamente de que a gente possa fazer uma leitura breve de um material sobre a perspectiva fenomenológica existencial, que é a que ficou pendente, para vocês terem aí uma noção por alto mesmo, do que é que, de qual é a perspectiva, de qual é o direcionamento do trabalho dessa outra corrente que a gente não vai conseguir aprofundar. Tá? Mas já que a gente aprofundou bastante em psicanálise, eu também gostaria de tentar aprofundar um pouco mais nessa perspectiva da análise do comportamento, já que essas duas correntes, elas são, digamos assim, são correntes primárias, né? Dentro da perspectiva psicológica, não são primárias no sentido de que elas também já são desdobramento de outras perspectivas de observação e de investigação do mundo. Mas elas são primárias no sentido da perspectiva clínica mesmo, né? Dessa ideia de qual é a proposta, o que é que a psicologia pode fazer em termos de compreensão do sujeito humano, tá? Então, enquanto a psicanálise tem uma perspectiva psicodinâmica, o que significa dizer justamente da compreensão de que há aí uma dimensão que está inacessível para a gente de forma geral, que é o que a gente chama de inconsciente, tá? O behaviorismo, ou comportamentalismo, ele vai trabalhar com a perspectiva mais empírica, né? Uma perspectiva que vai levar em consideração esse dado que é observável, que é o comportamento humano. Então, só disso a gente já entende que existem dois caminhos completamente diferentes de observar o mesmo fenômeno. E quando eu digo o mesmo fenômeno, é o fenômeno do psiquismo humano, tá? Porque enquanto o comportamentalismo vai observar o psiquismo humano a partir do que ele manifesta em termos de comportamento, a psicanálise e as perspectivas psicodinâmicas, inclusive a própria fenomenologia, vão entender isso a partir de uma investigação dos processos internos, né, de como é que isso acontece em termos de pensamento, sentimento, afeto. Então, são perspectivas diferentes, e eu acho que isso é o mais central, é que vocês consigam entender, né, aquela discussão que a gente teve no início do semestre, justamente sobre da perspectiva do que é a psicologia enquanto ciência, me parece muito mais central, porque a partir dela vocês conseguem acessar, né, entrar em contato com as diversas correntes ou as diversas abordagens possíveis da psicologia e tem aí a condição de entender quais os caminhos que estão sendo percorridos e como é que a mudança de lentes de leituras, de chaves de leitura de cada perspectiva, não implica na legitimidade delas. Todas vão ser legítimas porque elas estão partindo de... Vocês lembram daqueles três, né? Daqueles três elementos. Da questão dos modelos filosóficos, das teorias filosóficas, dos modelos científicos e dos processos sociais. Então, quando a gente... das práticas sociais, né? Quando a gente pensa nesses três elementos, a gente entende como é que a gente vai ter teorias tão diversas, mas todas com legitimidade para pensar em uma proposta de investigação, de compreensão e de ação sobre o sujeito humano, tá? Enfim, tá aqui anotado que hoje quem vai me auxiliar no processo de debate é Ana Cecília e Samara, né? Eu quero que vocês fiquem bem à vontade, tá? Para vocês questionarem ou comentarem quando vocês acharem. Mas, dado a questão do tempo, que o nosso tempo está um pouco limitado, eu construí aqui um esquema de aula que eu vou trazendo, né? Tudo bem organizadinho,
E aí vocês vão entrando no meio do caminho quando vocês entenderem que isso é interessante. Mas antes de eu entrar, né, nesse assunto novo, que novo no seguinte sentido, a gente hoje vai entender um pouquinho qual é a perspectiva que Skinner traz, né, como é que ele adiciona as teorias de Pavlov e de Watson. Semana passada a gente entendeu sobre o comportamento respondente, que significa justamente essa grande construção aí, ou para quem queira chamar assim, essa grande descoberta de Pavlov, né, de que é possível condicionar um comportamento, é possível produzir, transformar um estímulo que é neutro num estímulo que é condicionado, tá? O que a gente vai trazer hoje é justamente uma mudança de perspectiva, tentando entender o que é que Skinner traz para essa história. E aí eu já adiantei isso semana passada, que é o fato de que quando Skinner vai trabalhar, né, quando ele vai pensar sobre o comportamento humano, ele não vai mais pensar apenas como é que o ambiente influencia o comportamento, mas ele vai tentar entender como é que o próprio comportamento produz uma consequência que vai, né, implicar num reforço ou numa punição desse comportamento, ou seja, que vai implicar no aumento da incidência daquele comportamento, na probabilidade de aquele comportamento se repetir, ou, pelo contrário, na probabilidade de que ele se reduza ou na extinção desse comportamento, tá? Mas então a gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre Skinner, como é que essa perspectiva traz uma outra compreensão sobre o estudo do comportamento humano. Mas aí a gente ficou semana passada com a questão que eu tinha prometido para vocês, que eu ia acionar os meus colegas universitários especialistas na análise do comportamento para perguntar um pouco para vocês, né? Vocês tinham falado sobre a questão do trauma, e eu tinha confessado muito humildemente que eu não saberia responder isso na perspectiva comportamentalista, porque, de fato, o meu campo de trabalho, a minha compreensão seria muito mais aprofundada dentro da perspectiva da psicanálise, que a gente já discutiu nas outras aulas. E aí, eu lembro que eu já tinha adiantado para vocês, né, dentro dessa lógica de pensar junto com vocês como é que isso funcionaria, que essa ideia que está muito disseminada no mundo hoje, do gatilho, né, é uma ideia que faz muito mais sentido se pensada dentro da perspectiva comportamentalista. Na ideia de que, se a gente está aqui entendendo que um determinado estímulo vai produzir uma resposta, então a ideia do gatilho é justamente a de que esse gatilho funciona como um estímulo. Então, na perspectiva do comportamento respondente, a gente vai entender que o gatilho seria esse estímulo que previamente, né, que anteriormente era neutro, mas que por conta de uma série de emparelhamentos ele vai se tornar um estímulo condicionado e ele vai produzir um comportamento condicionado, tá? Mas, obviamente, que a gente aqui ficou mais na superfície, né, dessa compreensão do que é esse gatilho. E aí, o que o meu colega me explicou é que a perspectiva de trauma dentro da análise do comportamento está diretamente relacionada com a ideia dos estímulos aversivos, né? Que é um conceito que eu vou trabalhar com vocês hoje. Porque quando Skinner ele basicamente vai estabelecer um quadrante, né? Existem reforços positivos, reforços negativos, punição positiva, punição negativa. Né? Desses todos aí, tanto o reforço negativo quanto as punições positiva e negativa funcionam como estímulos aversivos, tá? Então, o que a gente pode dizer aqui é que a ideia do trauma, né, o trauma se desenvolve na perspectiva comportamentalista a partir da exposição a estímulos aversivos.
Significa dizer que, a partir dessa relação que se estabelece, né, entre um comportamento e um... Aliás, vamos primeiro pensar na perspectiva do que eu estava dizendo para vocês, né? Do estímulo neutro que a gente tem, e ele vai se tornar um estímulo condicionado na perspectiva respondente, né? Então, quando a gente pensa que esse comportamento que se desenvolve, ele vai encontrar uma consequência que vai ser punitiva ou que vai trazer o elemento do reforço negativo, isso significa dizer que ele vai se tornar um estímulo aversivo. E aí o que a gente vai fazer, e a gente vai ver isso hoje, é tentar evitar ao máximo o contato com esse estímulo aversivo, seja pelo mecanismo de fuga ou pelo mecanismo de... Ai, meu Deus, peraí. Deu um branco na palavra. De esquiva, né? Comportamento de fuga ou de esquiva. A questão do gatilho, voltando a ele, e pensando já na perspectiva do comportamento operante, não apenas do comportamento respondente, estaria relacionada com a noção de estímulo discriminativo, né? Que é justamente a ideia seguinte, de que no ambiente em que eu estou, vai haver algum estímulo específico que vai aumentar a probabilidade desse comportamento acontecer. E é justamente na evitação desse estímulo que vai se produzir que vai se desenvolver a concepção de fobia dentro da análise comportamental. Então, a pessoa vai tentar evitar a todo custo o contato com aquele estímulo discriminativo. Só que, na perspectiva do que a gente já trabalhou semana passada, da generalização, isso às vezes vai se ampliando, né? Porque alguns elementos associativos que estão relacionados ali com aquele objeto, primeiro, que produziu esse estímulo, ele vai ser generalizado e você vai começar a associar isso com outros objetos. E aí, por isso que, às vezes, a situação traumática produz impedimentos cada vez maiores, tá? Outra coisa que vocês tinham me perguntado era justamente em relação à questão do esquecimento, né? E por que que, em situações traumáticas, a gente tende a esquecer aquela situação vivida, né? E aí, de novo, vocês me colocam aí numa sinuca de bico, porque eu sei responder isso muito perfeitamente na perspectiva da psicanálise, e a gente discutiu isso. E o que eu consegui compreender dessa conversa com os universitários foi justamente que a perspectiva do esquecimento, e aqui a gente precisa entender, né, nessa lógica do que eu estava dizendo para vocês, que a perspectiva comportamentalista ela está muito ligada a uma noção de ciência que é mais empírica e mais positivista, no sentido de que a compreensão que eu vou ter do mundo ela está condicionada à possibilidade de observação desses acontecimentos, né? Então, o que é possível dizer para vocês é que esses processos de condicionamento do comportamento, né, esses processos de produção de estímulos discriminativos, eles vão estar associados também a outros processos psicológicos, como os de atenção, os de memória, né? E aí é justamente nessa relação com os processos psicológicos de atenção, de memória, de pensamento, que
a gente vai conseguir fazer uma compreensão, no caso a caso, do porquê que aquela situação foi esquecida, né? Por que que a minha atenção não toma aquela situação como foco? Por que que, na minha perspectiva de construção de memória, eu não tenho aquela memória associada diretamente com a situação aversiva, tá? Então, o que o meu colega vai explicar e que eu vou repassar para vocês é o seguinte: é como ele fala de uma forma muito simples, que é o seguinte, tá? Se eu não consigo captar um certo estímulo, como é que eu vou recordar esse estímulo, né? Se a minha perspectiva, né, se a minha função de atenção ou de memória não está ligada a esse estímulo, como é que ele vai ser lembrado? Ou como é que ele vai ser capturado pelas minhas sensações? Então, todas as contingências que estão relacionadas com um processo traumático, que é um processo aversivo, vão delinear a forma como eu vou lidar com essa situação. Mas elas vão estar ligadas com esses processos psicológicos de memória, atenção e pensamento, tá? Enfim, eu não sei se isso é satisfatório para vocês, né? Eu acho que, para mim, eu confesso que tem aí uma compreensão que é bastante interessante e que reforça o que eu venho trazendo para vocês, que é no sentido justamente que é o que nos interessa aqui em termos de psicologia geral, né? É de entender que são formas completamente distintas de pensar um mesmo fenômeno e duas formas absolutamente legítimas de pensar um mesmo fenômeno, né? Então, enquanto que na psicanálise a gente vai ter uma dimensão, uma compreensão a partir da ideia do inconsciente que funciona sob uma outra lógica, né? E a partir de uma ideia, digamos assim, mentalista, de como é que isso vai se processar dentro da mente humana. Na perspectiva comportamentalista, a gente vai tentar entender isso enquanto um fenômeno que, embora esteja aqui relacionado com a minha maneira de vivenciar aquilo, mas eu vou pensar aquilo dentro de uma perspectiva observável, né, dos comportamentos e dos processos psíquicos de atenção, memória e pensamento, tá? Então, mas no fim das contas, a gente está aqui entendendo fenômenos que são parecidos e a gente está pensando não apenas como é que eles se produzem, mas qual tipo de... como é que a gente estabelece uma forma de lidar com aquela questão, né? E aí, na perspectiva comportamentalista, a gente está pensando justamente que tipo de relação que a gente estabelece com esses estímulos, né? Que tipo de trabalho que a gente faz, melhor dizendo, com esses estímulos, para pensar nas consequências que eles produzem e nas possibilidades de reforçamento ou não daquele comportamento, tá? Enfim. E aí, como é que ficou isso para vocês? O que é que vocês pensam? Tem alguma questão que ficou... Pode falar, Cecília. Professora, só fiquei em dúvida na parte das formas de evitação. A senhora falou fuga e outro nomezinho que eu não peguei. Esquiva. Pronto, era isso. É, Obrigada. nada. Veja, eu vou falar sobre isso hoje, porque vocês lembram que a princípio eu tinha passado para vocês só um texto, né? Que era justamente o texto da perspectiva pavloviana. Justamente entendendo que a gente já estava aqui, né, no apagar das luzes, e eu não queria colocar muito material de leitura para vocês. Porém, enquanto a gente discutia essas questões na aula passada, eu entendi que é muito interessante eu trazer para vocês esse elemento não, esse capítulo
da teoria skinneriana. Mas, da mesma forma, como também era muito material, eu acabei colocando para vocês o capítulo em que vai ficar mais claro como é que funciona o processo de reforçamento positivo. Mas eu vou trazer para vocês hoje como é que funcionam também os estímulos aversivos para a Skinner, tá? Porque ele faz parte, é como eu falei, é como se fosse um quadrante. Vamos pensar o seguinte: a gente tem reforço e a gente tem punição, tá? O reforço, vou repetir mais uma vez, implica na probabilidade de que aquele comportamento se repita. Ou seja, eu vou ter um comportamento, ele vai produzir uma consequência X que vai aumentar a probabilidade de que meu comportamento se repita outras vezes. Então, digamos que, um exemplo bem banal, eu sou uma criança que me dedico muito na escola. E aí eu tiro notas boas. Toda vez que eu tiro notas boas, eu ganho elogios dos meus pais. Isso é um reforço positivo. Porque quanto mais eu me comportar de maneira a me esforçar, a estudar para tirar notas boas, mais eu vou ter a consequência nota boa, que vai me trazer um reforço positivo, que é do elogio, ou até de prêmios, e sei lá, né? Vai depender de como é que essa família trabalha. Já, e isso é um reforço positivo, tá? Mas eu vou falar só de reforço. Aqui é só para vocês entenderem o que é que significa da consequência do meu comportamento produzir, aumentar a probabilidade de que ele se repita outras vezes. A punição é o oposto. A punição vai dizer o seguinte: eu tenho um comportamento que produz uma consequência, e essa consequência reduz a probabilidade de que o meu comportamento se repita. Então, se eu digo para a criança que ela não pode enfiar o dedo na tomada, e mesmo assim ela vai lá e enfia o dedo na tomada, quando ela enfiar o dedo na tomada e levar um choque, a consequência desse comportamento, que é enfiar o dedo na tomada, vai implicar que ela reduz a probabilidade de repetir aquele ato, né? Justamente porque ela recebeu uma punição do ambiente. A consequência foi uma punição. E a punição, a ideia de punição aqui é justamente a de que vai reduzir as probabilidades daquele comportamento se repetir. E aí, gente, é interessante a gente entender o seguinte: em termos de reforço e punição, tá ok, né? Aí a gente vai pensar sobre positivo e negativo. O que é que implica de um reforço ou de uma punição serem positivas, ou de um reforço ou uma punição serem negativas? É justamente o fato de entender que existe aí a apresentação ou a retirada de estímulos. Então, no reforço positivo, a gente apresenta um estímulo que vai ser reforçador, tá? Que vai estabelecer aí uma consequência reforçadora. No reforço negativo, a gente vai retirar um estímulo, mas a retirada desse estímulo também vai produzir o efeito de que aquele comportamento se repita. Vamos pensar num exemplo sobre isso. Ó, eu já dei o exemplo do reforço positivo, né? De que é o elogio para aumentar o esforço da pessoa de estudar. Digamos
que a consequência que eu quero é justamente essa nota, a nota boa. E aí eu percebo que o que está atrapalhando o processo de tirar boas notas é justamente o fato de que a criança está horas demais jogando videogame. Eu posso retirar esse estímulo do jogar o videogame para aumentar as notas, tá? Então, perceba que isso, se a gente for pensar em senso comum, parece uma punição. Ah, a criança foi castigada e ficou sem o videogame. Mas entenda que o videogame não está sendo tirado como uma punição, um castigo. Ele está sendo tirado como uma estratégia para que esse comportamento do estudo aumente e traga essa consequência que é de tirar notas boas. Então, a retirada de um estímulo, ela pode reforçar a incidência de um comportamento, tá? Não foi o melhor exemplo, mas foi o que eu consegui pensar nesse momento. Não interessa se vocês conseguirem entender, senão eu penso em outro. Professora, Vale. no caso assim, a senhora está dizendo de retirar um estímulo, certo? Aí, se a gente colocar outro estímulo, por exemplo, tirar o videogame e, tipo assim, se você estudar para a prova, você ganha o chocolate. Isso seria outro estímulo, né? Seria. Então, Aí, esse estímulo estaria correto, no caso. Veja, não tem correto e errado. Tem o seguinte, é que o estímulo, a retirada do estímulo do videogame é um reforço negativo e a inserção do estímulo do chocolate é um reforço positivo, tá? Porque os dois estímulos, eles vão aumentar a incidência de comportamento. Só que um você retira e outro você dá. Um vai ser negativo e outro vai ser positivo. Perfeito. Entendi. Obrigada. Nada. É exatamente isso. É simplesmente assim, tá? E a punição, ela também vai ter a punição positiva e a punição negativa. Só que aí vocês percebam que, como eu disse, a punição ela vai reduzir a probabilidade daquele comportamento se repetir. Só que ela também pode ser pela inserção do estímulo, que pode ser, por exemplo, apanhar, bater na criança. Você está adicionando um estímulo aí, né? Um estímulo aversivo. Mas que é punitivo, que vai fazer com que ela pare de se comportar daquela maneira. Ou que você acha que vai fazer ela parar de se comportar daquela maneira, né? Ou ela pode ser uma punição negativa, nesse caso, aí a gente vai tirar o videogame como um castigo. Ou vai proibir que use o celular ou que saia com os amigos, tá? Aí você está retirando o estímulo para reduzir a incidência do comportamento. Então, para melhorar o exemplo, né? Porque eu estou usando o mesmo, só que aí a gente precisa entender como é que isso reduz. Digamos que a solução que esses pais desse menino vão dar é no sentido de pensando em reduzir as notas baixas. Então, quando o menino vai tirar nota baixa e traz o boletim e ele apanha, você está adicionando um estímulo aversivo no intuito de reduzir aquele comportamento das notas baixas, tá? O comportamento de não estudar e que tem a consequência de tirar notas baixas. Quando você retira, tipo assim, olha, tá de castigo agora e você não vai poder sair com seus amigos por um mês. Você está tirando um estímulo como forma de punição. Mas a ideia da punição é sempre a mesma, é tentar diminuir a incidência daquele comportamento. Tá? Eu vi que Nalanda escreveu alguma coisa aqui, deixa eu dar uma lida. Perfeito, Nalanda. Nalanda está dizendo aqui o seguinte, de que o estímulo positivo poderia ser, eu conto uma piada,
como consequência, eu tenho as risadas e aí eu vou contar essa piada. Veja, isso aí, na verdade, é a própria concepção, a própria noção de reforço, tá? Justamente porque o reforço significa que a consequência do meu comportamento faz com que aumente a probabilidade de que ele se repita. Então, se eu conto uma piada e aí todo mundo ri, eu tenho um reforço para contar mais piadas, porque eu vou me sentir mais divertida, vou me sentir mais querida, vou me sentir mais legal dentro de um grupo. Então, eu vou ter esse comportamento de contar piadas reforçado, tá? Mas a ideia do positivo e do negativo tem a ver com outra coisa, tem a ver com a inserção ou com a apresentação de um estímulo ou com a retirada de um estímulo para produzir esse efeito. Então, deixa eu ver se eu consigo pensar em algo com essa ideia do contar a piada. Vamos lá. Isso aqui é um exemplo de, de reforço positivo. Porque o que acontece, eu estou aqui, eu vou, conto minha piada, e aí eu tenho como efeito disso o fato das pessoas rirem, né? Tem aí um estímulo, tem aí uma consequência direta para o meu ato de fazer piada. Então, eu vou lá contar minhas piadas e todo mundo vai rir. Se eu conto a piada e eu não estou conseguindo pensar num exemplo de reforço negativo para contar piada, não. Mas eu vou pensar nessa outra perspectiva. Digamos que eu conto a piada e que as pessoas não riem de jeito nenhum, tá? No que elas não rirem, a incidência do meu comportamento de contar piada vai reduzir. Eu vou entender que eu não sou lá muito engraçada, então é melhor não passar essa vergonha, né? Então, as pessoas, isso é um efeito de punição. Entendam, essa aqui é a questão, assim, porque quando a gente pensa em conceitos, né, a gente costuma tentar pensar nesse conceito a partir de uma ideia que a gente já tem do senso comum. E a ideia que a gente tem do senso comum de punição é algo mais incisivo, né? Como se fosse algo. É isso, bater, a gente entende como punição, castigar, a gente entende como punição. Mas entendam que, conceitualmente, na análise do comportamento, a punição, ela só quer dizer respeito, ela só diz respeito a um efeito que reduza a probabilidade desse comportamento se repetir. Então, ela não precisa ser uma violência, não precisa ser algo doloroso. Mas ela vai produzir um estímulo aversivo. Ela vai fazer com que você reduza cada vez mais aquele comportamento pela resposta que ele encontrou, que é uma resposta punitiva, tá? Deu para entender, né, Landa? Ou eu confundi mais ainda? Me conta aí. Pronto. Beleza. Então, a gente vai seguindo, qualquer coisa a gente vai voltar algumas vezes para isso, e aí talvez eu consiga trazer exemplos melhores, né? Já quando eu tiver adicionado aí outras questões e outros elementos conceituais que vão ser importantes para a gente entender isso, tá? Então, no capítulo que eu passei para vocês, a gente vai tratar justamente das questões relacionadas ao reforço positivo, né? Que é o que a Ana Cecília e Samara vão discutir com a gente. Mas só para a gente começar a entender aí, né, a perspectiva de Skinner, o que Skinner vai trazer, né, de novidade para a perspectiva comportamental é justamente ele vai conseguir trazer um maior nível de complexidade para essa compreensão. O que Skinner vai entender é o seguinte: não é simplesmente uma questão de mudar o ambiente, não é simplesmente uma questão de eu emparelhar, de eu identificar o que é um estímulo neutro e emparelhar com o estímulo incondicionado.
para produzir o condicionamento. Isso funciona, beleza. Mas tem algo a mais. O que é que faz? A questão de Skinner é, tá, eu condicionei o comportamento. Mas o que é que faz esse comportamento permanecer? Percebam que a análise do comportamento skinneriana é também uma teoria da aprendizagem. O que ele está se perguntando é, o que é que acontece aí na minha relação com o mundo que eu aprendo aquele comportamento e eu consolido aquele comportamento no meu repertório de aprendizagem, no meu repertório de condicionamento. Porque, veja, eu posso, a história lá do cachorro de Pavlov, eu condicionei ele a, quando ouvir a sirene, salivar. Beleza. Mas o que eles perceberam é que depois que tirava, né, que parava com o processo de emparelhamento, depois de um tempo, aquele comportamento ia sendo extinto. Porque ele vai perdendo o propósito. Ele não tem para que salivar toda vez com a sirene. Aquele condicionamento ele vai perdendo a força e ele vai sendo extinto progressivamente. O que Skinner queria entender era justamente quando isso acontece, quando existe um processo de condicionamento que fica permanente, que começa a fazer parte do meu repertório comportamental. Por que isso acontece? Que é justamente ao entender isso que é possível agora, sim, modificar o comportamento das pessoas programando essas consequências. E isso eu já falei semana passada, né? É esquisito falar dessa maneira, né? Porque assim a gente fala de manipular as consequências do comportamento ou controlar o comportamento, né? Mas é justamente disso que se trata. O que os comportamentalistas estão tentando fazer é justamente entender o que é que produz um efeito permanente de aprendizagem, como é que isso acontece. E eles vão pensar isso dentro da perspectiva comportamental, tá? Dentro da perspectiva de por que é que aquele comportamento que eu aprendi, que eu condicionei, por que ele permanece ao longo da minha vida? E outros, por que eles não permanecem? Então, quando a gente fala da fobia ou do que a gente estava chamando de trauma, diz respeito justamente porque é que aquele estímulo aversivo continua sendo aversivo, ainda que eu não tenha contato com ele. O que é que faz com que eu continue sustentando essa relação se esse processo aí de emparelhamento já acabou? Se ele só aconteceu uma ou duas vezes, sei lá, sabe? Então, essa é a grande questão de Skinner, entender como é que se constitui esse repertório comportamental. Como é que esse condicionamento que se estabeleceu se mantém. E aí, o que os autores do texto vão trazer é justamente que, a partir dessas pesquisas de Skinner, é que se produz aí a possibilidade de manipular as consequências do comportamento, ou seja, de compreender melhor como é que se dá essa interação do comportamento com a consequência dele, né? E a possibilidade de modificar o comportamento das pessoas, programando consequências especiais para o seu comportamento. E aí, embora isso soe muito esquisito com essa ideia de como é que você vai programar as consequências do comportamento de uma pessoa para modificar o comportamento dela, isso, clinicamente falando, é absolutamente útil. Justamente porque tem várias pessoas que se deparam com situações incapacitantes na vida e que a modificação do comportamento, a modificação dessa relação que ela estabelece entre o comportamento dela com os estímulos aversivos, é que vai produzir, que vai viabilizar certas vivências, né? Então, por exemplo, se a gente entende que uma pessoa eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, tá? Assim, bem que veio na minha cabeça agora. A pessoa resolve estudar para ser veterinária.
E ela ama os animais em geral. Mas ela tem um pânico especificamente de cachorro. E cachorro é o animal mais comum que ela vai ter que atender, porque é o animal doméstico que a gente mais tem. Veja, é como se o medo dela com aquele bicho específico impede que ela possa realizar algo muito maior que é do interesse dela, tá? Então, poder manipular esse comportamento, poder entender como é que se produziu essa relação e modificar essas consequências, né? Permitindo que ela possa não ter mais esse medo com o cachorro, vai permitir que ela possa ser uma veterinária de forma completa, sem precisar abrir uma clínica dizendo assim, atendo qualquer bicho menos cachorro, tá? Exemplo bem ruim, eu sei. Mas deu para entender, né? O que importa é isso. Então, percebam que tem uma vantagem aqui, né? A gente está aqui pensando como é que isso é possível, como é que isso permite justamente a viabilizar certas vivências. E aí a gente pode pensar também dentro da perspectiva da psicologia da aprendizagem, né? No percurso de aprendizagem de uma criança, né? Eu enquanto educador, eu enquanto educadora, como é que eu vou conseguir trabalhar com isso? Que tipo de reforço que eu vou poder promover aqui para garantir uma relação boa dessa criança com esse aprendizado? Como é que eu vou conseguir estabelecer uma forma de que ela aprenda e que de que aquele aprendizado permaneça e se consolide, tá? Então, são estratégias, né, tem aí pelo viés do comportamento, que vão permitir que a gente estabeleça essa manipulação, né? Que quando a gente consegue manipular essas consequências, a gente consegue produzir um reforço ou uma punição, e a gente consegue produzir aí o aumento de um comportamento ou a redução dele, tá? Gente, como é que tá até aqui? As meninas que são debatedoras, tem alguma questão até aqui ou a gente segue? Pode falar, Cecília. Professora, é só para saber se a senhora vai voltar para a parte de reforçadores naturais, reforçadores arbitrários, porque trabalha essa parte da educação e do aprendizado, assim, do ensino, é essa parte que eu achei mais interessante do texto. Tá. Se a Tá. senhora voltar. Tá aqui no meu esqueminha Tá como a certo. próxima parte, mas se você quiser falar, eu acho ótimo. Não, então a gente deixa, na hora que surgir a oportunidade, a gente fala. É porque a senhora já começou a introduzir quando falou de reforço, não foi aí? Tem Sim, dúvida. não, tranquilo. Mas é justamente, eu vou inclusive falar disso agora, que é o seguinte. Quando a gente pensa em termos de reforço, né? Além do reforço positivo, reforço negativo, a gente entende que existem reforçadores que são naturais. Isso significa dizer que a consequência reforçadora do comportamento é um produto direto do próprio comportamento, tá? Então, quando o ato que eu realizo produz uma consequência direta, que ela mesma já reforça esse meu comportamento, esse é um reforço natural. Deixa eu pensar. Gente, eu só consigo pensar em exemplo de comida, então vamos lá. Digamos que eu adoro uma determinada comida. Deixa eu pensar numa comida bem boa. Tá. Eu vou pensar logo nas sobremesas, tá? Que é o meu fraco. Então, assim, eu adoro tomar sorvete. E aí, eu vou lá, compro um sorvete, tomo um sorvete. O prazer que eu sinto com tomar sorvete é um reforçador natural para eu tomar mais vezes sorvete. Porque eu gosto, eu sinto um prazer imediato. Então, tem uma consequência
imediata, né? Tem uma consequência direta desse meu comportamento, que é de decidir ir lá comprar e tomar um sorvete, que vai reforçar esse meu comportamento todas as vezes, tá? O reforço arbitrário é quando a consequência reforçadora desse comportamento é um produto indireto do comportamento. E aí eu vou continuar com o exemplo do sorvete para a gente não ir muito longe para vocês entenderem a diferença. Aí digamos que vocês sabem que eu gosto muito de sorvete. E aí vocês querem... Tá todo mundo tirando nota baixa. Todo mundo tá meio agoniado porque a professora sacaneou com a gente, botou todo mundo aqui para tirar nota baixa. Aí vocês resolvem me convidar para tomar um sorvete. Enfim, o exemplo está ficando pior do que eu imaginava, mas enfim. Isso seria, assim, vejam, o que eu estou querendo dizer? Se vocês querem, se alguém quer reforçar um determinado comportamento, assim, vocês querem que eu aumente a nota da turma. E aí vocês vão me dar esse sorvete como um reforçador para isso, né? Para eu ficar mais simpática com vocês, para eu ficar mais feliz com vocês. E aí estabelecer esse resultado, né? Esse comportamento. Então, o que acontece? Esse reforçador, ele não é um bom reforçador. Olha, desculpem. Ele é um reforçador arbitrário. Justamente porque ele não está diretamente ligado ao comportamento. Ele ficou ruim, deixa eu pensar, deixa eu formular ele de outra maneira. Digamos que eu vou continuar no exemplo do sorvete, mas eu vou pensar aqui numa relação mais direta comigo. Digamos que eu... eu tenho aqui uma relação direta com a pessoa, e aí essa pessoa quer alguma coisa de mim, tá? Ela quer que eu resolva uma questão, que eu priorize essa questão. Ela pode se utilizar de saber sobre isso, que eu gosto tanto de sorvete, assim, se você resolver isso para mim, eu vou te dar um sorvete, eu vou te levar para tomar um sorvete. E aí eu resolvo imediatamente, porque agora eu tenho um reforçador. E aí... Desculpe, gente, eu me perdi, porque, enfim. É porque estão me interrompendo aqui, viu? Aí por isso que eu estou me perdendo. Estão interferindo na minha aula. Vejam, eu vou continuar no exemplo que eu já estava. Então, a pessoa vai e estabelece aí que ela quer alguma coisa de mim, ela vai dizer assim, olha, se eu fizer isso, se você fizer isso, eu te dou um sorvete. Então, esse é um reforçador, mas é um reforçador arbitrário, porque ele não está ligado diretamente com a minha ação, né? Então, percebam que quando eu digo que quando eu tomo um sorvete e eu sinto prazer, é um reforçador natural, justamente porque não tem nada mediando essa relação. Eu tomo sorvete e eu sinto esse prazer, então isso é um reforçador natural. Mas nesse outro caso, o sorvete ele é um reforçador para uma outra situação que não tem nada a ver com o sorvete em si, tá? Então, ele é arbitrário, porque ele está sendo adicionado ali de forma, né? Vamos usar as palavras para ver se fica mais claro, de forma arbitrária nessa relação. Então, entendo que o natural e o arbitrário têm aí, né? Os nomes já dizem muito. O natural diz respeito justamente ao fato de que não tem nada mediando essa relação, então
o meu comportamento de comprar um sorvete, tomar um sorvete, ele é naturalmente reforçado pela sensação que eu tenho tomando esse sorvete. E o meu comportamento de ir lá, priorizar e resolver aquela questão para aquela pessoa vai ser reforçado pelo sorvete que eu vou ganhar. Mas que isso não é um reforçador natural. É um reforçador eficiente, sim, mas ele é arbitrário, porque ele não está diretamente relacionado. Diga, Cecília. Professora, eu vou explicar um pouquinho do que eu entendi do exemplo que estava no texto e Massa. tentar correlacionar com uma coisa que a gente trabalhou na psicanálise, que na hora que eu li, tipo, fez muito sentido, e eu não sei se faz sentido. Já Então, gostei, vamos lá. vou tentar apresentar aqui a ideia. Então, o texto ele fala muito da aprendizagem e principalmente de criança. Que quando se é criança, para que você tenha um comportamento de estudar, você ganha alguma coisa. Por exemplo, um chocolate, um passeio, um brinquedo, e isso reforça o comportamento de estudar. Esse reforço, então, que seria arbitrário, produzido pelos pais, seria, então, transformado em um reforço natural posteriormente, porque a criança internalizaria, por exemplo, os elogios que ela tem, as coisas que ela consegue por si própria, mais ou menos, e aí se tornaria em um reforço natural, e ela não precisaria estar com esse estímulo de ganhar alguma coisa sempre de forma arbitrária. Entendi. Tá. E aí, é mais ou menos esse raciocínio, a primeira coisa. Eu tava sem entender como é que se tornava um reforço natural, mas da forma que você coloca no final, sim. Porque Tá. o que torna ele natural é justamente o fato de você não precisar mais daquilo, daquele estímulo arbitrário. Porque aquilo já faz parte do comportamento. Então, o que é natural, veja, dar o chocolate ou dar um prêmio é um estímulo arbitrário. Só que a partir do momento que a criança ela vai se condicionando a tal ponto a estabelecer aquela resposta, né? A ter aquele comportamento para ter aquela resposta, ela vai parando ao longo do tempo, vai deixando de ser necessário que você coloque esse estímulo arbitrário, porque já estabeleceu uma relação aí, que a gente pode chamar inclusive de contingência, né? Já que esse emparelhamento foi feito, e a criança que depois não é mais a criança, né? Já é o adulto, não vai mais precisar desse reforço arbitrário para continuar sustentando esse comportamento, tá? É exatamente isso. Aí fica natural porque é justamente o simples efeito de conseguir realizar aquilo se torna um reforçador natural, porque aí de fato é direto agora, né? Não tem mais esse elemento extra. Tá. E aí, o autor desse texto de Skinner faz até uma menção do que a senhora disse quando introduziu com a psicanálise, e disse que a psicanálise é uma explicação mais mentalista da psicologia, e o autor diz que quando esses reforços ou as consequências dos atos não são imediatas, como, por exemplo, ganhar um chocolate que é imediato, a explicação tende a ir para um campo mentalista também dentro do indivíduo. Aí ele diz assim: começamos a recorrer a explicações mentalistas de tentar jogar para dentro do indivíduo a explicação de seus comportamentos. Então, é o indivíduo que se satisfaz consigo mesmo e assim continua a reproduzir de forma natural. E aí, quando a gente trabalhou na lição 5 de Freud, a senhora deu uma introdução em relação à neurose e disse que a neurose ela pode estar associada também a uma fuga de realidade por fantasia, que Lúcio até brincou que tem vezes que parava para estudar, deixava de estudar, na verdade, e ficava pensando no futuro, e isso gerava um estímulo nele. Aí minha dúvida é, essa fuga da realidade por fantasia dentro da neurose, eu não sei nem se está associada a isso, também funciona como um estímulo que reforça uma atitude, também é um estímulo reforçador. E se sim, é um reforçador natural? Menina, você só faz pergunta difícil, viu? Peraí, deixa eu pensar. Vamos por partes. A gente já entendeu aqui o que é um reforçador natural e a gente já entendeu
como é que isso se dá aqui dentro da análise do comportamento, né? Então, vamos voltar um pouquinho lá para a psicanálise e entender o que é que Freud está chamando de fuga de realidade pela neurose, tá? Pela fantasia, né? Vejam, eu acho muito... Em primeiro lugar, eu quero elogiar, né, a sua capacidade aí de articulação. Acho que é muito louvável isso, de tentar fazer essas articulações. Mas a primeira coisa que eu preciso dizer é que isso é um exercício didático, né? Que a gente está tentando entender as semelhanças e as diferenças, já que a gente está pensando em formas distintas de pensar o mesmo fenômeno. Mas que a gente não tem como correlacionar de forma direta duas teorias que têm perspectivas completamente diferentes, porque é como eu falei, são chaves de leituras completamente distintas, são lentes, né, completamente distintas. Então, não dá para a gente dizer, para a gente fazer esse paralelo do que é que está lá na psicanálise para o que está no comportamentalismo, tá? Essa é a primeira questão, mas de forma didática, eu acho que é um exercício muito legal esse que você propõe, para a gente pensar. Porque é o seguinte, quando a gente fala de fuga pela fantasia, né? O que a gente está dizendo é o seguinte: na perspectiva da neurose, a gente está falando de um conflito. Quando a gente fala na psicanálise neurose, a gente está falando que existe um conflito. E esse conflito é basicamente entre um desejo que é inconsciente, e que ele não é inconsciente à toa, ele é inconsciente porque ele não tem lugar, né, no mundo, na consciência, diante das exigências que a gente vive, e um conflito desse desejo inconsciente com as exigências da realidade, tá? Então, diante desse conflito, a gente responde com a fantasia. Que a fantasia é justamente a perspectiva que a gente tem de escapulir um pouco desse conflito, porque o conflito é algo que a gente não consegue resolver facilmente, né? Porque são duas forças que estão em choque e que não conseguem se articular. Então, quando a gente fala de fuga da realidade pela fantasia, né, na neurose, a gente está falando justamente de uma perspectiva de que há um conflito insolúvel, a priori, claro, que a gente não vai pressupor que ele é insolúvel para sempre, mas a priori ele é um conflito insolúvel, e que a gente vai adotar aí uma perspectiva de fuga, que é justamente de, já que eu não tenho como resolver esse conflito aqui, eu vou fugir, né, para a fantasia, para vivenciar isso que é da ordem do meu desejo, que eu não posso vivenciar, tá? Agora, claro, como o meu desejo é inconsciente, eu não vou vivenciar exatamente o que está no meu desejo. Eu vou construir aí outras perspectivas nessa associação, né, com a realidade possível e vou fantasiar sobre isso, tá? Entendido, né, até aqui. Beleza. Então, será que a gente poderia pensar essa fuga da fantasia como uma espécie de reforço? Você pensou em reforço arbitrário ou natural? Natural. De tipo, a Natural. pessoa aprende a estudar, começa a gostar. Só que, de fato, não é nada imediato, principalmente quando a gente está dentro da faculdade, ainda tem aí um período de formação. E aí, na hora que eu li isso, eu só lembrei de Lúcio falando que tinha vezes que ele parava e aí ficava pensando no futuro dele. E a senhora até brincou que a gente às vezes passa muito tempo, 1 hora, e não sei o quê. Uhum. E aí eu associei muito a isso, porque o indivíduo internaliza algo como um estímulo para ele continuar. Acho que foi até essa palavra que a gente usou na aula, e aí foi essa ideia. Entendi. Pois é, acho que assim, no exercício didático, eu acho que faz muito sentido. Dá para a gente pensar dessa maneira assim, porque veja, entenda, quando eu dei toda essa explicação do que é a fuga da realidade, né, pela fantasia na neurose, em psicanálise, não daria para dizer que é a mesma coisa. Até porque tem aí a perspectiva do desejo consciente, de que tipo de formulação que a gente consegue construir enquanto fuga da realidade, né? Tratando aí desse conflito entre o que é essa realidade, o que é a exigência da realidade e o que é esse desejo inconsciente. Então,
nessa perspectiva mais minuciosa, conceitual da psicanálise, não daria para dizer que é a mesma coisa. Mas, de fato, o seu raciocínio ele não está errado, né? Porque o que acontece? Se a gente pensa o seguinte, se uma criança está lá estudando, mas ela acha um saco, ela só gosta da hora do recreio, né? E aí, porque ela não entende para que porra que ela está fazendo aquilo, para que ela está acordando cedo para ir para a escola, para ficar lá sentadinho na cadeira, cheia de energia para gastar, e ela tem que ficar lá sentadinha na cadeira, desenhando letra, estudando coisa. Então, a criança, a princípio, ela não tem esse entendimento do porquê, né? E aí, o reforço natural disso seria justamente, né, essa promessa aí, que, enfim, é natural porque a gente naturalizou, né? Mas essa promessa de que se estudar eu vou ser bem-sucedido, eu vou ter dinheiro, eu vou ter uma vida, né? Para a criança isso não vale ainda, está distante demais para ela, né? Então a gente, enquanto adulto, vai construir reforçadores arbitrários para estimular que a criança permaneça ali, naquele contexto, até que ela, no futuro, consiga articular aquele comportamento com um reforçador natural, que é o que, de fato, mobilizaria ela para fazer aquilo. Então, nesse sentido, o seu raciocínio está perfeito, porque a gente está pensando o seguinte, se, diante da minha angústia, né, eu vou fazer um processo de fuga pela fantasia, que a fantasia me traz aí esse bálsamo, né, de que as coisas podem ser melhores do que elas são hoje, então, de fato, faz sentido o raciocínio que você coloca. Porque essa fantasia, especialmente no exemplo que Lúcio deu, que a gente falou semana passada, que Lúcio deu, que é assim, que até fui eu que comecei, né? Eu disse, a gente vai estudar para um concurso, ao invés de estudar, a gente para e fica lá fantasiando. Quando eu passar no concurso e tiver dinheiro, eu vou viajar para não sei onde. Tem nada a ver com o trabalho em si, tem a ver com o que eu vou ganhar daquilo, né? Mas eu vou fantasiando aquilo. Então, de fato, isso seria um reforçador natural, porque assim, é por isso que eu estou fazendo o concurso. É por isso. Só que até eu chegar lá, eu tenho um processo aí de investimento, de abrir mão de tempo, de abrir mão de estar com as pessoas, de estudar pra caramba, de encher o saco, de ansiedade, de tudo. Então, aquela fantasia lá na frente, ela serve como um reforçador. Eu acho que nesse sentido, o seu raciocínio está perfeito. Eu só não posso dizer que, né, que é uma mesma coisa, que é a mesma explicação, porque elas vêm de lugares muito distintos. Então, não dá, né, são lentes muito diferentes. Então, não dá para a gente articular tão diretamente as coisas. Mas, de fato, o raciocínio é esse mesmo. Acho que isso ajuda muito a entender o que são os reforçadores naturais e arbitrários. Tá? E é aquilo que você falou, Cecília. A compreensão do que é um reforçador natural e arbitrário ajuda muito nesse processo de aprendizagem, que é justamente de entender o seguinte, nem sempre o reforçador natural vai ser possível. E aí é nesse momento que, estrategicamente, a gente, como educador, vai formular reforçadores arbitrários para estimular aquele comportamento, que aquele comportamento se repita. Então, se a gente quer que uma criança se comporte de uma certa maneira, aí não adianta chegar para uma criança pequena e conversar aquele papo todo de que no mundo a gente tem que ser educado, que a gente tem que fazer isso porque as pessoas, porque no futuro você vai precisar. Não, veja, isso tudo entra por aqui, sai por aqui. Com a criança, você simplesmente vai ter que usar outros artifícios, né? Claro, explicando isso, porque uma hora essa associação vai ser feita, mas de o que é que eu vou te dar se você fizer, né, esse comportamento, se você se comportar dessa maneira. Então, eu vou reforçar de forma arbitrária, com outro resultado que não é natural, que não é esperado, aquele comportamento que eu quero
que você desenvolva. Diga, Cecília. Professora, eu acho que isso tem uma explicação científica, que a senhora provavelmente vai trazer, mas eu gostaria de, tipo, só pontuar. Eu vou dar meu exemplo. Tá. Tem vezes que eu tô em uma semana que eu sei que vai ser muito corrida. E aí, eu sempre penso que sexta-feira à noite eu vou colocar um filme e vou comer um brigadeiro de panela, e é essa a minha meta da semana. E seria, então, um reforçador arbitrário, não natural, porque é imediato. E aí, é necessário, isso faz parte do processo de aprendizagem, eu não sei, de condicionamento, que haja esses reforçadores arbitrários de modo intercalado mesmo, para que a gente volte a condicionar um determinado comportamento, e como isso acontece cientificamente. Veja, eu não sei se eu te responderia que é necessário, assim, no sentido de que o que Skinner vai dizer é que para um comportamento se repetir, ele precisa ser reforçado, né? E existe o reforço natural e o arbitrário. Se o reforço natural ele está presente, a gente não vai precisar fazer nada, tá? Porque aquele comportamento já produz uma consequência imediata, uma consequência que tem em si um reforçador natural. Se isso não existe, de fato, a gente vai precisar produzir reforçadores arbitrários se a gente quer manter aquele comportamento. Porque, veja, a ideia do reforço é justamente a de manter ou de aumentar a incidência do comportamento. Então, se você, no seu exemplo, né, você quer se manter focada, de estudar, mas já está cansada, final de semestre, todo de saco cheio, aí você consegue construir esse artifício, porque é um artifício. De fato, isso é um artifício eficiente. Você diz assim, bem, eu vou me lascar a semana inteira, vou estudar mesmo cansada, vou fazer o que eu tenho que fazer, mas na sexta-noite eu ganho meu prêmio. Eu me dou o meu prêmio, né? Só que é isso, você, enquanto uma pessoa adulta, é você mesma que estabelece seus próprios prêmios. Né? Mas é um reforçador arbitrário. E é isso que eu estou dizendo, assim, eu não sei se na forma que você perguntou, eu fiquei um pouco sem saber te responder essa coisa do se é necessário ou não. Eu acho que o necessário ou não, quem vai dizer é justamente a minha capacidade de repetir aquele comportamento. Né? Porque, veja, se eu já interiorizei um comportamento tal e que eu consigo produzir um reforçador natural, porque, veja, às vezes o reforçador natural é justamente que eu já interiorizei a tal ponto que eu preciso estudar, que eu preciso ser disciplinada, que o fato de eu conseguir cumprir minhas metas do dia, de ter essa disciplina, já é um reforçador natural. Então, eu não precisaria do brigadeiro de panela na sexta-feira para fazer com que eu estabelecesse essa rotina. Porque, às vezes, a própria rotina ela já está reforçando, porque eu já estou condicionada e, nesse meu condicionamento, a própria vivência dessa rotina já tem um reforçador natural. Mas se não é o caso, de fato, você produzir um reforçador arbitrário é uma solução eficiente. Né? Tanto que você faz isso e funciona. Então... Funciona, muito bom. É muito bom, gente, assim, dá um prêmio. Quando tem muita coisa assim, eu só penso, meu Deus, sexta-feira, vou chegar em casa e botar um filme assim de romance, comer brigadeiro de panela. Aqueles filmes bem tranquilinhos, né? Bem levinhos. Coisas bem frufru, como o povo diz. Mas, assim, de fato, a rotina. E aí, durante a semana que a gente não pode fazer isso, quando cumpre uma meta de alguma coisa que estabeleceu, reforça e motiva para se cumprir até sexta-feira à noite, quando tem o prêmio. É mais ou menos assim. Beleza, massa, gostei do seu exemplo. E assim, muita gente faz isso, né? Tem gente que estuda com docinhos, com comida, porque vai usando aquilo como um certo reforço. Aí conseguir aqui, né?
Já vi. Tem gente que coloca, divide o livro em capítulo, aí cada capítulo coloca um docinho. Exatamente. Que massa, que massa Essa é a entender. própria ideia do reforço arbitrário. A E gente faz as coisas entenda, sem entender. Aí, tipo, ler esse texto. Na hora que eu li esse texto, meu Deus, entendi. e aí é muito interessante que é o seguinte, só conceitualmente mesmo, assim, só para a gente entender que o reforço arbitrário é justamente, ele diz respeito a algo que não está relacionado diretamente, assim, que não é um efeito imediato e natural daquele comportamento, tá? Então, é isso, tudo que você adiciona por fora é um reforço positivo arbitrário. O natural é algo que já está dentro daquela relação de comportamento e a consequência já reforça, né? Então, já é algo mais natural. Então, só para entender que a diferença entre eles dois está bem aí. E aí o seu exemplo é ótimo. Eu aqui me matando para dar o exemplo do sorvete e você tem um exemplo muito melhor para dar, tá vendo? Agora acho que todo mundo entendeu. Aí eu estou lendo agora a mensagem de Rebeca. Beleza, Rebeca? Gente, a aula está ficando gravada, tá? Então, a gente vai conversando aqui e quem precisar sair depois retoma a aula. Beleza, Ana Landa? Obrigada pela presença. Então, o que os autores vão dizer para a gente é justamente de que, assim, quando essa contingência de reforço é estabelecida, a gente vai ter um comportamento nível operante. O que seria um comportamento nível operante? É isso que a gente estava falando agora, Cecília, da pessoa, né, que é adulta e ela já vai estabelecendo aí, ela já consegue estabelecer um reforçador natural para o comportamento. Então, assim, quando você já estabelece aquele comportamento como um certo funcionamento mais... como esse funcionamento já está pré-estabelecido, ele já funciona naturalmente, a gente entra aqui no nível operante de comportamento, tá? E estabeleceu-se uma contingência. Significa dizer que quando eu tiver esse comportamento, eu vou ter aquela consequência reforçadora e aí a gente está dentro desse ciclo em que o comportamento continua sendo estimulado. E outro efeito importante da gente marcar, né, do reforço, é justamente a diminuição da variabilidade da forma da resposta. O que é que isso quer dizer? Quanto mais a gente consegue encontrar essa resposta reforçadora, menos variável vai ser nosso comportamento para encontrar essa resposta, tá? Então, por exemplo, vou pegar esse seu exemplo, Cecília. Quando Cecília disse que ela tem aí uma estratégia, né? Que ela constrói uma meta de comer o brigadeiro de colher na sexta-noite, se ela cumprir as metas todas da semana, e isso funciona, ela não vai chegar e dizer assim, ah, não, essa semana eu não vou comer o brigadeiro de colher, essa semana eu vou comer uma lasanha. Não, ela não vai variar. Veja, vocês entendem o que é que eu estou dizendo assim? Se aquilo ali funciona, a gente vai variar cada vez menos, tá? Justamente porque aquilo ali está funcionando. Aquilo ali está conseguindo produzir esse efeito reforçador. E aí, se eu tenho esse reforço, eu vou variando cada vez menos. Skinner vai fazer essas experiências, né, na famosa caixa de Skinner com os ratinhos. Na minha época de formação em psicologia, a gente ainda usava as caixas de Skinner e a gente ainda usava ratos de verdade, assim. E eu lembro de que tinha isso, assim. O rato, ele primeiro estava ali tentando entender como é que ele fazia liberar a água para ele. Quando ele conseguia liberar a água, ele ia batendo na barra de diversas maneiras. Aí, a partir de um determinado momento, quando ele conseguia associar, ou que a gente pode chamar também de entender, né, no sentido
que aquela forma de bater na barra era eficiente e que toda vez que ele fazia daquele jeito, a água vinha, então ele começa a não variar mais aquele comportamento. Tipo assim, se isso funciona, é aqui que eu vou. Né? Então ele vai repetir sempre aquela maneira. E o efeito contrário é justamente quando deixa de encontrar essa resposta. Quando a resposta para de aparecer, aí a gente começa a variar nossas tentativas justamente para tentar encontrar a resposta, tá? Então, quando está funcionando, a gente vai reduzir a variabilidade do comportamento. Então, assim, aquele comportamento que eu estou fazendo, ele está funcionando, então eu deixo de variar ele. Né? Então, um exemplo de Cecília, se o brigadeiro de colher está funcionando, eu vou manter essa minha estratégia. Se em algum momento que eu acho impossível ela dizer assim, enjoei de brigadeiro de colher, porque francamente não, né? Ela pode criar outra estratégia, então ela vai variar, porque vê que aquilo não está mais funcionando, né? Claro, isso é só uma brincadeira, enfim, mas vocês entenderam. É para vocês, a ideia é que vocês entendam que quando a coisa está funcionando, a gente não muda de estratégia. E o que Skinner entende é justamente isso. Quando a gente consegue ter o reforço com um determinado comportamento, a variabilidade desse comportamento ela vai reduzir, justamente porque ela está conseguindo encontrar o reforço. Tá? Professora, eu vou interromper a senhora, Pode porque falar. o que a senhora falou aí mudou minha vida agora. Porque a gente tem aquela frase, em time que está ganhando não se mexe. Aí acho que isso que a senhora disse é a frase mais do senso comum possível, que tem uma resposta científica e está dentro desse texto. Então, assim, muito massa. Compreender as coisas. Estou impressionada. O que eu estou impressionada é que eu sou uma psicanalista, que eu estou vendo que se vocês fossem de psicologia, eu ia estar criando aqui uma aluna behaviorista, a psicanalista fazendo, porque você está encantada com o behaviorismo, como você não ficou encantada com a psicanálise. Não, a psicanálise não ganhou meu coração assim, não. Agora o behaviorismo. Ah, meu Deus, tudo que eu leio faz tanto sentido. É nítido, assim, leio. Gente, isso aconteceu na minha vida. Isso daí foi assim mesmo, tá certo. De fato, assim, eu acho que tanto tem o mérito dos autores, que eu acho que eles conseguem construir, né? Apresentar a teoria de uma forma muito simples e muito... a gente vai conseguindo entender como é que isso funciona no mundo, né? Até quem não tem esse contato com a psicologia, na leitura desse texto, dá para entender, porque é um texto bem gostoso, bem tranquilo, né? A forma muito simples de trazer. Mas eu acho que tem essa outra vantagem, né? Que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Porque a análise do comportamento ela vai falar de questões que são mais visíveis. Então, assim, o que é mais visível é mais reforçador, nesse sentido de que, assim, tá, isso faz sentido, eu já vivi isso já aconteceu, né? Então, de fato, eu acho que não é estranho. Eu estou aqui brincando com isso, mas não é estranho que você esteja encantada, porque, de fato, tem aí algo da sua vida que você consegue ver em funcionamento quando você vai lendo essa teoria, né? Mas, então, vamos lá. A gente também pode falar da extinção operante. Vocês lembram, de novo, do comportamento respondente, quando a gente falava da experiência de Pavlov, que a gente dizia o seguinte, ó, a partir de um determinado momento, quando a gente consegue estabelecer um condicionamento, né, estabelece esse emparelhamento e aí tem um comportamento condicionado, uma resposta condicionada. Quando você tira o elemento incondicionado que está sendo emparelhado, depois de um bom tempo, que era o caso da sirene com a salivação do cachorro, aquele comportamento para de existir. Porque não existe mais porquê nem para quê. Né? Então, ele vai sendo extinto. Isso dentro da perspectiva respondente. Na perspectiva operante, da extinção operante,
A ideia é de que não é mais sobre o emparelhamento que deixa de existir. O que deixa de existir é o reforço. Veja, e eu já vou antecipar uma discussão que eu ia trazer mais para frente. Você pode... Tem uma grande diferença entre a extinção e a punição. A punição é quando você estabelece uma resposta que faz com que reduza a probabilidade desse comportamento acontecer, né? Na extinção, é simplesmente que você suspende o reforço. Veja, você não está sendo punido por isso, não é um estímulo aversivo que está sendo colocado ali, mas é o fato de que você simplesmente não é mais reforçado por aquilo. Então, vamos dizer o seguinte, deixa eu dar um exemplo que me ocorreu aqui, que me parece mais simples. Dessa criança que estuda, né? A criança estuda e recebe elogios. Tira nota alta, recebe elogios. Tira nota alta, recebe elogios. Digamos que acontece algo na vida dos pais, sei lá, eles estão brigando, estão pensando em se divorciar, e aí, né, nesse contexto, eles se desocupam um pouco da criança e se ocupam mais desses conflitos entre eles. E aí a criança não recebe mais esses elogios. Nesse contexto, talvez a criança, provavelmente, a criança não tendo mais o comportamento reforçado, ela não vai mais ter aquele comportamento. Então, talvez ela vai deixar de se esforçar para tirar nota, porque para quê? Eu não estou recebendo meus elogios, não estou ganhando meu chocolate, não estou ganhando meu prêmio. Então, ela vai reduzindo, porque o reforço deixa de existir, tá? E aí, o mais interessante disso não é o fato da gente entender que um comportamento se extingue se o reforço deixar de existir, porque isso, acho que até aqui, no ponto que a gente já chegou, isso já soa até um pouco óbvio, né? Se eu não estou tendo meu comportamento reforçado, ele deixa de acontecer. Mas o mais interessante, o mais curioso nessa perspectiva, é justamente o fato de que Skinner ele vai entender o seguinte: existe um negócio chamado resistência à extinção. E o que é que isso significa dizer? Significa dizer que, a depender de determinados fatores, a extinção do meu comportamento vai ser algo mais fácil, mais rápido, ou mais lento, mais demorado. Então, quanto maior o meu nível de resistência à extinção, mais eu demoro para extinguir um comportamento, mesmo que ele deixe de receber o reforço dele. E quais são os fatores que estão relacionados com isso? O primeiro fator. Esses fatores todos estão relacionados com a história da aprendizagem ou da história do reforçamento daquela criança, daquela pessoa. Criança não, da pessoa. Porque isso é com qualquer pessoa, não é só com criança, tá? Então, primeiro é o número de reforços anteriores. Vocês lembram que lá no condicionamento, no comportamento respondente, Pavlov ia dizer que eram necessários um certo número de emparelhamento para produzir um comportamento. A lógica desse fator é mais ou menos a mesma. Quanto maior o número de reforços anteriores, maior a resistência para a extinção daquele comportamento. Então, vamos lá na criança. Tá bom, Fátima? Obrigada. Então, vamos pensar lá naquela criança que recebia elogios, os pais estão lá no processo deles e deixam de dar elogios. Se aquela criança recebe elogios, digamos que ela está com 7 anos de idade, ela recebe os elogios desde os 2 anos de idade, tem um período aí bem longo, e ela vai... É quase como se ela ficasse assim, tá, eu não recebi agora, mas acho que na próxima vai. Mas na próxima eu recebo. Claro que isso não é algo pensado, né? Mas entenda que a lógica é mais ou menos essa. Quanto mais esse reforço aconteceu ao longo do tempo, maior a demora para eu extinguir esse comportamento. Como se houvesse, de fato, uma expectativa de que aquela resposta vai vir de novo, porque ela era tão recorrente.
Agora, se essa criança começou a receber esses elogios, né, que os pais começaram a a ter esse cuidado, quando ela já tinha seus 5 anos de idade e com 7 ela já não recebe, aí a resistência delas, a extinção do comportamento vai ser menor. Porque não é algo tão antigo, não é algo que acontece há tanto tempo. Outro elemento, outro fator é o custo da resposta. Quanto maior o esforço, menor a resistência. Então, vamos lá. Continuo no exemplo das notas. Mas, digamos que eu tenho um apreço especial pela matéria português. Adoro estudar português. Acho divertido, acho legal, gosto de literatura, gosto de ler, mas odeio matemática. Não consigo, é, é, é um horror para mim. Agora, essa criança que recebia o reforço, ela estudava os dois igualmente, porque ela recebia o reforço com os dois. Quando ela começa a deixar de receber esse reforço, ela provavelmente vai piorar rapidamente em matemática, porque exige dela um esforço muito maior. Então, ela precisa do reforço para ela estudar aquilo. E português, como é algo que ela gosta, a resistência à extinção vai ser menor. Aliás, desculpem, vai ser maior. Justamente porque, como ela já gosta, ela não precisa tanto, ela não depende tanto daquele reforço para ela se dar bem naquela matéria. Entende? Então, quando isso acontece, se o esforço for muito grande para eu conseguir aquele resultado, eu vou precisar do meu reforço para poder continuar. Se eu não estou sendo reforçada, aí eu vou abandonar rápido. Essa é a lógica do esforço. Então, o número de reforços anteriores e o custo da resposta. O terceiro seria a questão dos esquemas de reforçamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se o comportamento ele é reforçado de maneira recorrente, Exato, Samara, perfeitamente. Quanto mais difícil de responder a questão, a gente desiste mais fácil. Porque qual é o reforço de responder a questão? É acertar ela, né? Então, se eu vou ter mais dificuldade de acertar e aquilo vai exigir demais de mim, eu desisto dela. Se o reforço não está vindo, eu vou desistir mais fácil dela. E aí o terceiro seria o esquema de reforçamento, que é justamente o seguinte. Se eu recebo esse reforço todas as vezes, a partir do momento que ele desaparece, a minha resistência à extinção ela é menor. Quase nessa lógica que eu estava dizendo assim, de que se era toda vez e eu não estou recebendo nenhuma, então é porque acabou. Entende? É como se fosse assim. Se eu recebia uma vez sim, 2 vezes não, uma vez sim, outra vez sim, mas outra vez não, não tinha essa. Não era sempre. Então, eu vou continuar insistindo naquele comportamento, na expectativa de ser reforçado por ele, porque como não era sempre, pode ser que dessa vez seja. Aí não foi de novo, pode ser que dessa vez seja. Aí não foi de novo, pode ser que dessa vez seja, porque não era algo que acontecia sempre, tá? Então, a resistência à extinção, ela vai dizer desses 3 fatores. O número de reforços anteriores, né? O período aí que a gente passou tendo esse reforço, o custo da resposta, ou seja, quanto mais esforço exigir de mim, mais fácil vai ser para eu abandonar esse comportamento, se ele não for reforçado, e os esquemas de reforçamento que tem a ver com o fato de ser algo contínuo ou não. E aí a gente vai falar também ainda de mais 3 também. Mais 3. Um que é um dos mais curiosos é o seguinte. Tem um aumento na frequência
existe um momento na frequência da resposta no início do processo de extinção, que é o seguinte: quando o reforço se extingue, a gente faz assim, foi o que aconteceu. Então, vamos lá pensar nessa criança. A criança sempre recebia os elogios. Aí ela não está mais recebendo. Então, ela vai se esforçar, no primeiro momento, ela vai se esforçar muito, que é como se ela dissesse assim, eita, já não está surtindo efeito, eu preciso fazer melhor do que isso para receber o meu reforço. Então, no primeiro momento, ao invés de extinguir o comportamento, ele vai aumentar. Eu vou aumentar ele em intensidade para tentar encontrar aquele resultado que eu não estou mais encontrando, aquele reforço que eu não estou mais encontrando, tá? A segunda coisa é aquilo que eu já adiantei, o aumento na variabilidade da resposta. Então, tá, simplesmente tirar a nota não está me rendendo meu elogio. Então, eu vou lá, puxar a saia da minha mãe e dizer assim, mãe, veja, olha, meu boletim chegou. Ou então, eu vou criar aí estratégias de dar visibilidade para aquilo, para eu ganhar o meu reforço. Tá? Então, eu vou variar a maneira que eu vou fazer isso. E outro efeito seria justamente a eliciação, ou seja, a produção, né, de respostas emocionais. Então, essa criança ela vai começar a sentir ansiedade, frustração, porque ela vai dizer assim, meu Deus, isso sempre funcionou, eu tiro nota alta, sempre ganhei o meu elogio, agora eu não estou mais recebendo. Então, isso vai causar insegurança, ansiedade, frustração, né, que são respostas emocionais que são efeitos desse processo de extinção, tá? E aí eu estou usando esse exemplo da criança porque me parece melhor da gente compreender. Mas voltando ao exemplo lá dos ratinhos, era muito curioso ver isso, porque, assim, vocês lembram que eu falei, né? Que ele ia pressionando a barra de diversas maneiras. Quando a coisa funcionava, ele pressionava sempre da mesma maneira, porque daquele jeito estava funcionando, né? Que é a frase que Cecília lembrou aqui. Um time que está ganhando, a gente não mexe. Só que aí o time começa a perder. Porque o que é que a gente faz no processo de extinção do comportamento? Quando a gente está lá na caixa de esquina, a gente desativa a saída de água. Então, não importa o que ele faça, a água não vai vir. E aí, no primeiro momento, o que o rato faz, ele fica... Enfim, eu estou personificando o bicho, mas é como se ele ficasse desesperado. Ele começa a bater na barra desesperadamente. Ou seja, tem um aumento dessa frequência do comportamento dele. Que é como se ele ficasse pensando assim, veja, não tá, eu sei que se eu fizer isso vem a água, ela não está vindo, deixa eu fazer isso com mais frequência para ver se vai. Tem um exemplo bem banal, bem besta, que a gente faz com muita frequência, que é no elevador. A gente está com pressa, a gente chama o elevador. O botão está apertado. A gente sabe que ele vai vir na hora que ele tem que vir, mas a gente está com pressa. A gente faz o quê? A gente começa a apertar aquele botão desesperadamente, como se aquilo fosse acelerar a chegada do elevador, né? Então, veja, aí eu não vou entrar nesses meandros, mas Skinner, ele, inclusive, pensando sobre essas questões, ele vai pensar sobre pensamento supersticioso, sobre pensamento mágico, né? Como é que a gente vai construindo certos aspectos de superstição mesmo, a partir desses aliciamentos, né, de comportamento de reforço, tá? Então, mas a lógica é basicamente essa. Aí o ratinho vai lá e começa a bater a barra com muita velocidade, com muita frequência, e a ága não vem. Aí qual é o movimento que ele faz? Ele começa a variar. Ele começa de novo a tentar outras possibilidades de ativar aquela água. Não só na barra, mas no resto da caixa todo, porque ele disse, eu sei que tem como sair água dali. Eu vou só descobrir qual o jeito agora de fazer isso, tá? Eu estou dando um raciocínio para o rato que ele não tem, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem a lógica, como é que acontece. E aí, outra coisa que acontece é que o bicho, ele vai ter respostas emocionais para aquilo. Ele vai ficar frustrado, ele vai ficar ansioso, aí ele vai começar a correr da caixa de um lado para o outro, porque ele está tentando achar uma resposta que ele não encontra mais, né? Um reforço que ele não tem mais.
E aí, para a gente finalizar, porque, enfim, eu ainda vou ter que falar com vocês um pouco sobre as questões de punição e de reforço negativo, mas, assim, só para a gente entender ainda dentro do que a gente discutiu, né, do que vocês leram, os autores eles vão falar da modelagem, tá? A modelagem vai se perguntar justamente como é que um novo comportamento vai fazer parte de um repertório comportamental de um organismo. Então, é o seguinte, o que ele vai dizer é que os comportamentos novos, eles vão surgir de comportamentos que já existem. E que a técnica da modelagem, que é uma técnica, é justamente um procedimento que faz um comportamento. E ele vai dizer o seguinte, é um procedimento de reforçamento diferencial de aproximações sucessivas de um comportamento. O reforço diferencial diz respeito a reforçar respostas que obedecem a um determinado critério, tá? E de não reforçar respostas similares. Então, quando eu tenho aí, eu estabeleço um determinado critério e eu só vou reforçar quando você me der aquela resposta. Outras similares, por mais similares que sejam, eu não vou reforçar, porque eu quero aquela resposta. Percebam que a ideia da modelagem, vamos pensar na massa de modelar, né? Na massinha de modelar. Ela é um objeto maleável que a gente vai dar a forma que a gente quiser para ela, certo? A ideia da modelagem é justamente fazer, desculpem, isso com o comportamento. A gente vai dar para o comportamento a forma que a gente achar mais adequada. Então, a gente vai estabelecer aí qual é o comportamento que a gente quer que se repita, que a gente quer reforçar, e vai estabelecer um critério para reforçar aquele comportamento. Ou seja, eu só reforço aquele comportamento e nenhum outro ainda que seja similar a ele. E a ideia de aproximações sucessivas é que isso vai ser feito gradualmente. Então, às vezes eu vou começar fazendo um reforço mais generalizado, mais genérico, e depois eu vou restringindo os critérios. Então, gradualmente, eu vou produzindo esse efeito de reforçar apenas aquele comportamento. Então, vamos lá. De novo, a mãe quer que o filho estude, que ele tire notas altas. Então, aí a criança consegue estudar, mas ela estuda assim, apertada, ela estuda arrastada, que aí é todo dia aquela confusão, todo dia aquele estresse, porque não quer, mas tem que ir, mas eu não quero, mas tem que ir, né? E aí, o que acontece? Um processo de modelagem implicaria de reforçar apenas o comportamento de estudar, eliminando todo esse resto que dá trabalho, que enche o saco e que participa do processo, tá? Então, sei lá, digamos que nesse processo de modelagem, em algum momento, a criança já esteja estudando muito, mas ela tem aí um certo ritual para começar, meio de uma procrastinação, uma enrolação aqui. E essa enrolação já é com o livro aberto, já é com as coisas, né? No processo de modelagem, esse comportamento, embora ele esteja associado com o comportamento que eu quero, ele também não vai ser reforçado. O reforço diferencial é para que eu consiga retirar, eu consiga extrair daquela pessoa apenas o comportamento desejado, tá? Então, essa seria E eu falei técnica de modelagem porque é uma técnica que é usada clinicamente, tá? Mas, assim, aqui a gente está pensando em modelagem enquanto esse procedimento de reforçamento, que pode ser feito tanto na perspectiva educacional quanto na perspectiva clínica mesmo, né? De pensar
um determinado comportamento que vem associado com vários outros. E aí eu quero extrair aquele comportamento. Então, eu faço um processo de reforço diferencial e de aproximações sucessivas até que eu consiga extrair e só manter aquele comportamento desejado. Tá? E aí, gente, até aqui, como é que tá? Professor, eu consegui entender, mas eu tenho uma dúvida em relação à aquisição desse novo comportamento. Quando a gente estudou no texto passado, o novo comportamento surgia a partir de um encadeamento que gerava, então, um comportamento que é condicionado. Certo. Só que aí, nesse texto, tem uma frase que eu achei, assim, muito interessante na parte de modelagem, que diz assim: os comportamentos novos que aprendemos surgem a partir de comportamentos que já existem. Então, a gente já nasce com certos comportamentos e, a partir desse reforço diferencial e das aproximações sucessivas, a gente aprende coisas novas. E aqui ele dá o exemplo da fala. Só que, tipo, eu acho melhor essa ideia da modelagem, porque eu acho mais palpável de se entender. E eu gostaria de entender melhor como é que o processo de aquisição de um novo comportamento se dá dentro da outra teoria, de Pavlov. Certo. Veja, o que Pavlov vai dizer para a gente é justamente de que assim, a grande construção de Pavlov foi de entender que existe um estímulo neutro e existe um estímulo incondicionado e eles vão ser emparelhados para produzir um comportamento condicionado, certo? Uma resposta condicionada. Esse estímulo incondicionado já são esses comportamentos reflexos, tá? Porque quando ele fala do estímulo incondicionado é justamente o seguinte: a salivação do cachorro é algo que ele aprende? Não, é reflexo. Né? Quando ele sente o cheiro da carne, que não é só o cachorro, a gente também, tá? Porque, assim, a saliva, ela tem uma função orgânica, né? Que é de desintegrar aquele alimento para a gente absorver os nutrientes. Então, quando a gente se depara com a comida, a gente já faz o processo de salivação. Porque é reflexo. O que na teoria de Pavlov ele faz é emparelhar esse estímulo que já está colocado, né, que já é reflexo, e aí entendam que o estímulo é o cheiro da carne, tá? Mas o estímulo do cheiro da carne já produz um comportamento reflexo, que é da salivação. E aí esse mesmo comportamento que antes era reflexo vai se tornar um comportamento condicionado relacionado com o que era estímulo neutro antes. Por isso que ele é condicionado, porque ele faz o emparelhamento e aquele estímulo que era neutro, ele vira um estímulo condicionado e produz um comportamento que agora é condicionado, mas que antes era reflexo, tá? E aí o que Skinner vai trazer, ele de fato vai dizer o seguinte: olha, quando a gente nasce, a gente já tem um monte de comportamento reflexo. É o de sucção, é o de pegada, é o de... vamos lá, deixa eu tentar. Dilatação de pupila, suores em altas temperaturas ou em situações de tensão, enfim, tremores em baixas temperaturas. Tudo isso são respostas reflexas. E aí, ao longo da nossa vida, a gente vai associando isso com outros elementos, né, que antes eram neutros, com estímulos que eram neutros, e eles vão se tornando comportamentos condicionados relacionados com estímulos condicionados. A ênfase que Skinner vai dar é justamente na questão do reforço, né? E na modelagem é isso. Qual o reforço que eu dou para que esse comportamento se estabeleça e o outro não? Então, por exemplo, vou falar aqui da palpitação. Veja, a gente sabe que, organicamente falando, em situação de luta e fuga, situação de perigo, a gente tem uma liberação aí de adrenalina e a gente tem uma palpitação, né, que implica também na ampliação aí das possibilidades de luta e fuga do nosso corpo. Então, em situações assim,
o nosso organismo já está preparado para lançar esse tipo de resposta. Uma coisa que a gente ouve muito falar em debates mais contemporâneos é o seguinte, de que hoje a gente vive numa situação, né, de suposta segurança civilizatória, então a gente não tem mais que estar lutando contra o animal e lutando pela própria vida no sentido estrito que acontecia antes das evoluções civilizatórias, mas a gente continua produzindo essa resposta. E aí o que acontece? Como a gente vive uma vida que coloca a gente em situações contínuas de estresse, a gente acaba produzindo essa resposta de forma mais contínua para situações que não são claras. Então, a gente fala de estresse, a gente fala de crise de ansiedade. Tudo isso seria produzido como relacionados com essa primeira resposta reflexa do corpo, tá? Então, por exemplo, se você for pensar, os sintomas de ansiedade são os mesmos sintomas da resposta de luta e fuga que o organismo já dava há milênios atrás. Só que hoje a gente dá essa resposta em relação a uma outra situação. O que Skinner vai tentar trazer para a gente com a modelagem é dizer assim, tá, mas se eu, toda vez que eu for colocado numa situação um pouco ansiogênica, aí eu ficar desse jeito, eu não consigo fazer nada. Que é o caso de pessoas que têm uma ansiedade patológica ao ponto de não conseguir realizar coisas na vida. Então, o que é que o processo clínico, né, o que é que o procedimento clínico de modelagem vai fazer? Vai tentar estabelecer que essa resposta só seja dada numa situação que ela realmente seja necessária. Ou seja, no dia a dia você vai viver de boas, mas quando você está com um prazo final, você tem um dia para terminar o negócio, aí você... Porque isso vai te mobilizar para responder aquilo, tá? Então, a ideia da modelagem é justamente a de que você vai conseguir modelar um comportamento, né? A partir de uma determinada consequência. Você vai reforçar aquela consequência, aliás, você vai reforçar aquele comportamento para que a resposta se repita. Então, numa situação de uma pessoa que tem uma extrema ansiedade, que é paralisadora, que ela não consegue fazer nada na vida, o que a modelagem vai fazer é justamente permitir que apenas ela vai construir aí uma possibilidade de que você só tenha essa resposta em uma situação específica. Ela vai modelar essa resposta, porque, veja, ela tem uma utilidade. Não é à toa que o nosso corpo produz essa resposta. Mas todo dia, o dia todo, não dá, né, gente? Ninguém aguenta. É paralisador, que é o caso de muita gente que vai procurar a clínica porque diz assim, eu sou tomada de ansiedade o dia inteiro e não faço nada. Tá? Então, a modelagem vai trabalhar nesse sentido, certo? Deu para entender, não deu? Se não deu, tudo bem. Deu, professora. Só uma última dúvida em relação ao nível operante. O que significa isso? Então, o nível operante é justamente quando se estabelece uma contingência de comportamento, que é justamente o seguinte. A gente vai se desenvolvendo, né, vai vivendo a vida, e a gente vai estabelecendo um certo repertório de comportamento. E esse repertório implica em que existem certos elementos que disparam outros comportamentos, determinadas respostas, tá? E aí, quando a gente estabelece essa contingência, que é mais ou menos assim, um modo de funcionar, tem um modo de funcionar meu, que ali estabelece o nível operante, é como eu opero no meu dia a dia. Então, assim, tem uma série de contingências que vão ser estabelecidas, e essa contingência, né, vai estabelecer aí, quando a contingência de reforço é estabelecida, ou seja, quais são os comportamentos que eu já realizo e que eu já consigo estabelecer reforços naturais para ele do próprio comportamento que eu tenho, né? Estabelece um nível operante, é a forma como eu opero no mundo, é a forma como eu funciono, básica.
Então, cada pessoa vai estabelecer, ao longo da sua história de condicionamento, do seu histórico de aprendizagem, ela vai estabelecendo uma série de contingências que vão colocar ela ali nesse nível operante. Qual é esse nível operante? É o nível, né, para usar os termos que a gente está colocando, o nível em que eu opero no meu dia a dia, a forma como eu funciono, como eu me relaciono com as consequências do meu comportamento. Tá? Então, é como se fosse algo que já está, digamos assim, naturalizado, né? Tem aí uma forma de funcionamento que já está posta, que estabelece aí o meu nível operante. Então, eu vou, inclusive, se a gente for pensar em termos clínicos, é justamente quando a gente diz assim, ó, está funcionando direitinho, eu estou aqui, estou de boa, estou vivendo minha vida, aí de repente acontece alguma coisa que você não consegue mais funcionar, né? Que está sendo impeditivo para você viver sua vida como você sempre viveu. O que vai acontecer é que você vai ter saído desse nível operante. Algo aconteceu que te tira desse nível que estava funcionando, que é o funcionamento, né, das contingências que você construiu, e aí você precisa trabalhar aquilo, né, para ou extinguir o comportamento, ou para modelar um comportamento, enfim, né, para poder voltar a funcionar nesse nível operante aí de contingenciamento. Tá certo, professora. Deixa eu só te segurar mais um pouquinho. Eu vou ler uma coisinha. Não, eu tô muito de boas aqui. O meu problema é com vocês, porque eu sei que vocês têm outras aulas, mas eu tô aqui. Tem uma já. Deixa eu só ler um trechinho aqui. Uhum. Que ele diz que na extinção operante é quando há o retorno da frequência do comportamento aos níveis prévios. Aí ele coloca entre parênteses nível operante. É a forma de funcionamento antes do condicionamento, é isso que ele quer dizer? Repita a frase, só para eu conseguir elaborar em cima dela. Aí ele diz assim: a extinção operante é o retorno da frequência do comportamento aos níveis prévios, nível operante, entre parênteses. Veja, é o que eu estou dizendo assim. A ideia do nível operante é que é algo, é um funcionamento que sozinho ele já se sustenta. Então, é quando a gente constrói aí uma forma de funcionamento em que os reforços são naturais. Então, a gente tem aí uma operacionalização que independe desses outros reforços externos e arbitrários, tá? Porque a extinção acontece quando a gente elimina um reforço. E esse reforço que é eliminado é justamente um reforço que vem de fora, né? Que não está dentro do nosso funcionamento já. Então, quando a gente tira esse reforço, que é externo, que é como eu falei, vejam, se eu estou pensando na criança que precisa do elogio para estudar, ela ainda está precisando, ainda que seja um reforço imediato, que é um reforço natural, ela precisa desse reforço externo. Quando a gente se torna adulto, mesmo sem ter o elogio, a gente continua estudando, né? Porque isso já faz parte, já se estabeleceu enquanto uma contingência, já é nosso nível operante. Então, no seu caso, você adiciona lá o brigadeiro de panela como uma forma de te estimular. Então, é o seguinte, se você tira o brigadeiro de panela, digamos que você começa a engordar muito e você fica preocupada com o corpo, porque infelizmente a gente faz isso na vida. E aí diz assim, não, eu vou precisar eliminar o brigadeiro de panela porque já não estou mais tão jovem como quando eu era mais jovenzinha e comia e não engordava. Então eu preciso tirar isso aqui. Quando você tira esse reforço, né, você está extinguindo um comportamento que acontece por conta desse reforço. E aí você volta ao nível operante. Isso não quer dizer que você volte lá para o primitivismo de um bebê que não resta. Não. Mas isso quer dizer que volta para uma forma que independe desse reforço. Então, talvez você continue produzindo, você continue estudando, mas não no mesmo nível, não na mesma motivação. Diminui o prazer, no caso.
não é o prazer. O prazer é só porque o brigadeiro ele te traz esse estímulo enquanto prazer, tá? Entendi. Mas é no sentido seguinte: se você não fizer mais essa estratégia hoje, se você não colocar o brigadeiro de panela mais, você vai abandonar a faculdade? Não, Você vai deixar de fazer o que você tem que fazer? não. É Entendi. isso. Né? Tá? Então, assim, você entendi. vai continuar fazendo, mas de outra forma, talvez de uma forma menos efetiva, você vai ter menos resultados, porque aquele seu motivador foi tirado, aquele seu reforço Entendi. foi retirado. Mas tem um nível operante que já está posto. Você, enquanto uma mulher adulta, já construiu aí uma série de contingências essa que eu estava chamando de... Meu Deus, agora só porque eu estava querendo voltar, eu esqueci da palavra que eu estava usando. Que eu estava chamando de repertório comportamental, né? Você já construiu esse repertório. E ele já tem aí uma série de contingenciamentos que já estão associados a ele. Esse é o seu nível operante. Você adiciona o brigadeiro de panela para melhorar essa resposta. Tá. Mas se você tirar, você volta para o nível operante, que não significa que você vai abandonar tudo. Ah, tá certo. É porque quando ele disse nível operante, eu achei que voltava tudo do zero, mas entendi já. Beleza. Era só isso, professora. Não, tá ótimo. Já são 9h15. Você já tem aula, né? Só estamos eu, você e Milena aqui na sala agora. E, então, a parte de punição e de reforço negativo eu vou ter que falar na semana que vem. Eu não sei se vai dar tempo de falar de fenomenologia. De qualquer modo, eu vou disponibilizar um texto para vocês terem aí algum tipo de contato. Mais uma vez, eu peço desculpas por ter... Porque isso, essa lógica de metade de aula síncrona e metade assíncrona, né? Reduz muito a carga horária. Então, assim, eu me perdi um pouquinho no planejamento, porque a vida também está bem louca. Eu acho que depois da pandemia, todo mundo perdeu um pouco a referência de tempo, né? Um dia desse que eu fiz, eita, já vai acabar o semestre e eu ainda estou por aqui. Mas, enfim, mas eu acho que, assim, eu continuo reforçando de que, para mim, o importante é que a gente consiga sair, de fato, com essa compreensão, né? E essas duas correntes, elas são bem centrais. Então, a gente continua na semana que vem falando sobre reforço negativo e punição. Acho que é importante que a gente passe por isso também, tá? Que a gente consiga entender isso melhor. E aí, qualquer coisa, eu vou deixar o material e, se der, a gente menciona, mas eu já não consigo garantir mais isso. Tá bom? Obrigada, Certo, Cecília. obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Até a próxima. Até.